E o bate-papo de hoje vai ser muito interessante. Eu estou aqui em Taquari, fui muito bem recebido, aquele estilo assim de tapete vermelho e chimarrão quente para aquecer o coração nessas manhãs geladas de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Estou aqui na Solar Sul e eu quero te contar uma história de um jovem empresário, mas um cara talentosíssimo, um cara que tem assim uma visão além do nosso tempo em termos profissionais. O cara criou aqui uma infraestrutura maravilhosa, estou realmente impactado, não é para puxar saco de ninguém, mas assim, fiquei realmente muito impactado com a infraestrutura que o meu amigo Léo, o Leonardo Porto, ele que é o maridão da Luísa e o paizão do Ramiro de 3 anos, uma família linda, e tem mais de 70 colaboradores no seu guarda-chuva. Um cara fantástico. Eu quero contar um pouquinho dessa história do Leonardo e também da sua empresa. Você que está comigo, sempre me acompanhando, sabe que eu gosto de contar histórias, porque as histórias elas conectam as pessoas, né? Então a gente vai falar sobre a empresa dele, que é uma empresa que traz soluções de energia. A gente vai falar sobre painel solar, vai falar sobre energia por assinatura e muitas outras coisas. Léo, muito obrigado por me receber aqui na tua casa. Estou realmente muito emocionado de ser recebido assim tão cordialmente por você. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Obrigado, Marcos, né, pela visita, por se deslocar lá do litoral, né, para cá. A gente sabe que um dia frio que nem hoje não é qualquer um que sai numa sexta-feira de casa e vem aqui nos visitar. Mas que prazer, viu? Mas como a gente comentou pessoalmente em Capão, né, seria importante para entender, tem que ver, tem que sentir, tem que cheirar. Muitas vezes a gente acaba escutando, né, mas só entende vendo, né? Que nem eu te explicar como são as pirâmides do Egito. É verdade. Vai até entender, vai entender o layout, vai poder sentir um pouco pelas fotografias, mas só vai sentir, só vai cheirar o dia que tu estiver lá, né? Então a gente usa muito nessa linha, né? Léo, você sabe que quando você estava me apresentando a tua empresa, a gente fez um tour pela empresa, porque é grande a empresa, grande mesmo. Teve um momento, não sei se tu percebeu, mas eu parei, olhei para você e te fiz uma pergunta. Quantos anos você tem, cara? Pô, tem 35. Isso aí, 35, até me perco nos números, mas é 36. Já. Esse ano eu fiz 36 anos. 36 anos, Léo. Isso aí. E como é que você construiu esse... Eu acho que não é nem um exagero se eu chamar de império, né? Como é que você... Onde você sentiu essa necessidade de construir essa grande infraestrutura que você tem? Porque ela, eu imagino, já vou dizer isso no início da nossa conversa, ao meu ver, ela respalda muito o empresário, né? Mostra que você não veio para cá para brincar, você não é um paraquedista, um aventureiro. Isso traz uma certa segurança para a pessoa que se torna teu cliente. Mas aonde que você, na tua história, na tua trajetória, percebeu que isso era importante e que precisava ser construído? Acho que as coisas elas não acontecem do dia para a noite, né? E elas têm um momento de crescimento. E a gente, conforme entrou no mercado, foi entendendo a demanda e as necessidades que o mercado tinha e fomos levantando as demandas, né, que o mercado exigia, que era infraestrutura, que era ter estoque próprio, que era ter equipes de engenharia por trás da marca, por trás do produto. E conforme a demanda foi subindo, a gente foi subindo a régua junto. E chega no momento que ou se investe tudo que tem para fazer algo realmente diferente dentro do mercado, ou tu vai ficar pelo mercado, né? Então a gente, lá atrás, 2021 para 2022, foi o momento que a gente tomou a decisão de construir esse ambiente que a gente está hoje aqui, né? Uma área que o lote, o terreno tem 1 hectare, deste 1 hectare são 7.000 metros de área construída, né? Uma infraestrutura realmente diferente um pouco do mercado, mas que é necessário, né? Por trás do produto tem que ter gente, tem que ter espaço, tem que ter produto guardado, tem que ter dinâmica de segurança para entregar a venda. E lá em 2020, 2021, a gente entendeu que seria necessário construir algo mais robusto, maior, que pudesse acompanhar o crescimento do mercado solar e dos outros mercados que a gente acabou entrando no decorrer dos anos, né? Bom, dentro dessa infraestrutura que a gente está aqui conhecendo, que eu estou conhecendo aqui em Taquari, que tem toda essa metragem que você acaba de explicar para a gente, você também rompeu fronteiras, né?
Eu sei que você saiu do Rio Grande do Sul, você já está em Santa Catarina, está no Paraná, está no Mato Grosso do Sul, está no Mato Grosso. Conta um pouquinho para mim dessa dinâmica de romper fronteiras. O mercado de energia ele é brasileiro, né? A legislação ela se regula em cima da ANEEL. Então a regra do jogo é a mesma para todos os lugares. Então a gente está dentro da legislação brasileira, a gente poderia trabalhar em qualquer estado, né? Entendendo que a gente teria dois caminhos, ou do centro do país, o centro, né, olhando a linha São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas também, ou a gente iria para a região do Centro-Oeste, entraria a região do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A gente veio crescendo no decorrer dos anos e com a proximidade com Santa Catarina, acabou que algumas obras se deslocaram para a região e os clientes foram comprando, e a indicação é muito presente no nosso negócio, né? É o boca a boca que faz o nome do mercado, é o boca a boca que faz o negócio ser grande. Então, no decorrer dos anos, a gente foi crescendo a partir do nosso cliente. Por mais que a marca ela é importante, né, essa construção que a gente está aqui para trazer o que tem por trás da marca, ela é importante, o que faz a venda acontecer é o próprio cliente. Sem dúvida. Então, o cliente foi nos levando, o cliente de Santa Catarina nos levou a partir de indicações do Rio Grande do Sul, o cliente do Paraná nos levou a partir de indicações do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e consequentemente Mato Grosso do Sul e consequentemente Mato Grosso. Então essa dinâmica de novos estados, ela aconteceu a partir dos clientes. E conforme vai dando a demanda, a gente vai acompanhando o mercado. E essa ida para o Mato Grosso no ano passado foi muito proposital por conta da questão das chuvas, das enchentes que a gente enfrentou, né? Porque apesar de a gente não ser afetado diretamente nas unidades que a gente tem no sul, o mercado em si ficou mais fragilizado na região sul, né? Então a gente, por uma estratégia de dinâmica de mercado comercial e por ser uma região muito pujante, né, o Centro-Oeste, direcionamos nossos esforços e parte da nossa energia para entrar no mercado do Mato Grosso. Bom, uma coisa importante que se fala, né, da indicação, que é uma espécie de prova social, né, das pessoas, ela é muito importante. Isso que a gente está fazendo hoje de divulgar, de usar as mídias sociais, ela tem o seu valor, tem o seu propósito, mas o boca a boca é maravilhoso, porque a pessoa está dando feedback do que realmente ela está vivenciando. Só que junto com isso, Léo, e a gente sabe que houve um boom muito grande há pouco tempo atrás da energia solar, né? Se criaram muitas empresas da energia solar por aí, e que muitas também não vingaram. Elas fizeram lá o seu papel de vender, algumas até entregaram, mas no decorrer da caminhada não conseguiram se firmar. Eu queria entrar justamente nesse ponto, né, pela seriedade que você demonstra pela tua empresa, né, pelos 7 anos que você já está no mercado, pela infraestrutura que você tem, pelas portas que você abriu além fronteiras e que está se mantendo cada vez mais e melhor com o teu produto, agregando outros produtos, falar justamente sobre produtos e serviços. Eu sei até que você hoje está apagando o fogo aí de outras empresas que já literalmente não estão mais no mercado, mas deixaram os clientes pendurados aí no pincel. Conta um pouquinho para o meu seguidor, para quem está nos assistindo, um pouquinho dos teus produtos, dos teus serviços. Olhando o timeline, né, do solar dentro do mercado brasileiro, a gente em 2012 abre-se uma portaria, né, regulatória onde permite que o brasileiro implemente seu painel fotovoltaico em cima da sua casa, da sua empresa, e possa, a partir dali, gerar sua própria energia, né? Isso foi uma entrada de mercado. Naquele momento, o custo do produto, o custo do dinheiro não se acompanhavam. Então, o custo do produto e o dinheiro não fechava a conta. Eu não conseguiria trocar a minha conta de luz por um financiamento e ali fazer uma troca compensatória por 5, 6 anos, e ter o meu equipamento dali 5, 6 anos. O mercado andou e caminhou em 2015, 2016, o mercado começa a se encontrar. O que eu encontro? Eu encontro de um produto mais barato, encontrando um dinheiro mais barato. As duas coisas se encontraram entre 2016 e 2017 e o boom do solar aconteceu. Né, algumas mudanças regulatórias, foi isentado o ICMS sobre a energia que transitava em cima do fio, né, o imposto de mercadoria e serviço, que é o ICMS, só poderia ser cobrado se o produto fosse de alguém. Como era o próprio consumidor gerando a sua própria energia, o imposto estava indevido. E os estados entenderam isso. Daí isentaram ali em 2017. E os bancos entenderam que o produto tinha uma economia significativa nas faturas e fazia com que a inadimplência do solar
fosse muito mais baixa que o imobiliário e também que o veicular. Então o juro dessa linha também caiu agressivamente. Consequentemente, o mercado acelerou mais rápido. Então, de 2017 a 2022, que é onde muda a legislação do solar, o mercado cresceu absurdamente. Então ele foi um crescimento exponencial, né, de múltiplas vezes todos os anos. Então foram dobrando 200, 300, 400% todos os anos. E o mercado que cresce muito rápido, né, Marcos, ele acaba atraindo pessoas sérias, empresas sérias e também pessoas mal intencionadas, né, para fazer talvez o uso daquele boom ali numa maneira de enganar, de enrolar ou de talvez até de lubriar, de certa maneira, os clientes da ponta que estão somente querendo comprar um produto de qualidade pelo melhor custo-benefício. Então, muitas vezes a gente acaba, né, entendendo o lado do cliente que procura o produto mais barato, porque é o que cabe dentro do orçamento, só que, infelizmente, no médio e longo prazo, o cliente paga uma conta muito cara. Então, a gente entende que até 2022, a empresa, né, da picareta, ela coube. Do mercado de 23 para frente, essa empresa já não coube mais. Porque se precisou ser uma empresa organizada, a dinâmica ser diferente, custos ajustados, o produto baixou muito o custo, né, de 2022 para cá. A gente teve um mínimo do produto em janeiro agora, né, depois ele acabou subindo novamente, que foi metade do custo que ele custava em 22. Então, em 2 anos, ele saiu de 10 mil para 5 mil, né, um exemplo, ou saiu de 20 mil para 10 mil. Então, esse movimento de custo do produto, por mais que o juro fosse alto, ainda fecha a conta. Né? O produto baixou e o juro subiu, o equilíbrio ainda continua acontecendo, né? Porque o juro baixo e o custo do produto, o juro alto e o custo do produto baixo, a conta fechava. Então, nesses últimos anos, a gente viu muita empresa entrando no mercado e saindo do mercado, de 2017 a 22. Nesse último ano, que é 23, 24 e 25, foi uma derrotada, né? Uma pancada de empresas saíram do mercado e deixaram milhares de clientes órfãos. Né? Desassistidos. Desassistidos. A gente tem cliente que bate na nossa porta todo dia aqui, pedindo ou manutenção, ou suporte, ou está com problema de geração, ou precisa de alguma coisa relacionada ao produto, e a empresa que ele contratou não existe mais, ou não está mais no mercado, ou não atende mais, né, aquele produto. Então, a gente entende que tem milhares de clientes órfãos dentro do mercado, que naquele momento acharam estar fazendo a melhor compra e o melhor produto, e hoje eles estão desassistidos de manutenção, de garantias, de suporte, entre outras dezenas de demandas que o produto traz. Assim como na residência da gente, né? A gente precisa lá fazer manutenção de telhado, manutenção de porta, manutenção de pintura. O sistema solar ele não é diferente, ele tem a mesma demanda, né? Só que ele é muito técnico, não é uma construção civil convencional. Até porque ele é um produto que fica exposto, né, ao tempo. Né? E ele é um produto de tecnologia, né, na veia. Ele é uma tecnologia específica e avançada. Mas então, a minha pergunta é, Léo, você está conseguindo ter demanda, ou atender essa demanda, ter braço para atender essa demanda? Acaba que ela fica mais cara, né? Porque eu tenho que parar a minha equipe que está lá no meu cliente hoje instalando, implementando usinas novas, ele tem que parar para ir atender uma demanda de terceiro com um problema em usina. E acaba que para esse cliente fica mais caro. Sim. Porque o que é o exercício, né, Marcos? E o que é o meu desafio? Eu não montei a usina. Então eu não sei o que eu vou encontrar lá. É como se fosse um trabalho novo. Eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei que maneira que foi instalado. Que material foi usado. Que material foi utilizado, se o problema é no produto, se o problema é no serviço, se o problema é de um desafio estrutural na residência ou na empresa, ou se foi um problema de equipamento. Então eu chego simplesmente no escuro e eu tenho que tatificar e entender o que está acontecendo lá. Então isso para o cliente final acaba ficando mais caro, porque é uma temporização maior para entender o problema. Né? Bom, em cima disso, quem está nos assistindo está com um problema, aí, procura a empresa do Léo aí que ele não vai te deixar na mão, viu? Bom, o Grupo Solar, dentro dessa questão da energia solar que a gente está abordando agora aqui nesse tema, eu quero abordar depois os outros produtos que você tem também dentro do teu grupo. Houve uma linha do tempo, como você já usou aqui, um timeline aqui, para a melhora de certos produtos, né? Eu imagino, me corrija por favor, que o painel solar que você usava lá no início não é o que você usa hoje em 2025/2026. Como é que foi? Como é que você acompanhou essa evolução do material
que é instalado na casa dos teus clientes? A dinâmica de produto, ela vem mudando no decorrer dos anos, realmente, como tu disse, como tudo muda. A tecnologia de construção civil, ela mudou completamente nos últimos 10 anos, não diferente foi no mercado de energia solar. Para você ter uma ideia, a gente trabalhava na época com painéis com eficiência de 18%, 16%. Hoje os painéis têm 23%, 24%, 22% de eficiência ao metro quadrado. Eles saíram de potências de 300 watts para hoje potências de 600, 700 watts. Praticamente dobrou, né, o tamanho do painel e, consequência, a potência dele também. A tecnologia das células hoje que se encontram nos painéis que entram no Brasil são muito mais longívas, né? Então elas têm muito maior longevidade. São painéis que antes a garantia era 25 anos, hoje as garantias já são 30 anos. A eficiência desse sistema de células era para perda de até 25% na curva de 30 anos, e hoje a perda dentro dos 30 anos ela se trava em 12%, 13%. Então ela perde metade a eficiência no longo dos 30 anos. Então a durabilidade do projeto já é muito maior a expectativa do que era lá atrás. E quando se trata ainda de inversores, né, a gente está falando de painel que é o que fica exposto lá no tempo. Quando a gente traz o crescimento e a inovação em relação aos inversores, o ganho é muito maior ainda. Muito maior em termos de eficiência, muito maior em termos de segurança. Antigamente, um equipamento solar, se o mau instalador instalasse da maneira errada e, porventura, esse equipamento abrisse circuito de segurança no teu telhado, poderia pegar fogo na tua casa. Nossa. Hoje o inversor vem com o sistema FCI, que é um sistema de segurança que bloqueia isso. Quando acontecer qualquer intempéries relacionado a uma abertura de corrente em relação aos painéis, o inversor protege e não deixa esse circuito pegar fogo. E apareceram muitas marcas diferentes desse mesmo? Não, ainda tem bastante pulverização, mas se resume sempre às mesmas marcas, né? O Brasil aí tem, vamos falar, talvez 50 marcas de inversores, mas que roda em volume tem 10 marcas. Essas todas 10 importadas? Marcas, todas importadas. Hoje no Brasil, a maioria das marcas, né, que entra no Brasil é tudo importado. Temos fábrica no Brasil de painel e de inversores, só que o custo do Brasil não deixa a conta fechar. E acaba que o que pulveriza é o produto que está mais barato na prateleira. Então, a importação é campeã ainda dentro do produto. Quando você falava dessa questão da longevidade, principalmente dessa questão de garantia, né? Oh, você tem 25 anos, 30 anos de garantia. O brasileiro gosta muito disso, né? De ter garantia. Confortável, né? Mas confunde muito com a entrega, né? Agora eu fico imaginando esse mesmo cliente que na cabeça dele ganhou essa garantia de 30 anos e o cara que vendeu para ele sumiu do mercado. Aonde que fica essa garantia? Já dizia o ditado, né? E é engraçado, a garantia sou ela yo, né? Lá sou yo. Sou yo. Porque o garantidor, na verdade, no Brasil, é o importador, é o player que bota o produto no Brasil. Se tu não tem o caminho da cadeia do produto, que é de onde é que ele está vindo, tu perdeu a garantia. Então, por mais que a garantia ela exista e ela é uma garantia chinesa, não é como um produto que nem o iPhone, qualquer lugar tu faz. A garantia do produto importado, especificamente esse que entra no Brasil através de importação pela China, o garantidor brasileiro é o cara que colocou o produto no chão do Brasil. Então, muitas vezes vem por players, né? Muitas vezes vem por importadoras ou por tradings, né? Que trazem o produto para cá e colocam o produto dentro do mercado. Pode ser um mercado de atravessamento, onde ele fica mais barato, só que a garantia ela fica perdida no caminho, fica lá no fabricante, lá na China. Ou pode ser de um player renomado, com marcas renomadas que a gente tem no Brasil, que validam, né, essa garantia lá na ponta. Então, isso custa mais caro para o cliente da ponta, mas ela traz mais segurança. Só que não traz aquele conforto, né, de quem está querendo comprar barato. A gente fala muito sobre isso, né? Conforto e segurança são coisas que estão próximas, mas distantes. Conforto é eu entender que tem garantia, que ela funciona, que ela vai me ajudar no decorrer dos 30 anos, e segurança é quando ela tiver, eu tenho aonde recorrer e aonde buscar. Porque seguro, assim como garantia, quando ele só consegue descobrir se ele funciona quando acontece. Se não acontecer nunca, ele vai ser sempre ótimo, né? Quando gera só uma sensação de segurança. Isso, então acho que o maior problema e desafio do nosso mercado ainda é o desentendimento da ponta, né? Que entende que eu tenho a garantia, eu estou calçado na garantia. A questão é quem está por trás dessa garantia, quem vai te dar o suporte no momento da garantia. Muitos clientes hoje chegam até nós
Porque o meu equipamento, que não nos contratou, né? Que o meu equipamento ele tem a garantia. A questão é que o cliente às vezes não tem a nota, não sabe quem é que importou, não sabe o caminho do produto, não sabe quando ele entrou no Brasil. Então tem diversas dinâmicas nesse contexto da garantia que se o cliente não tiver o caminho completo, ele nunca vai conseguir acionar ela. Por mais que ele tenha o conforto de ter, não tem a segurança. Léo, eu falei já desde o início que você tem um grupo, né? O Grupo Solar. Queria que você abrisse um pouquinho o leque agora e contasse um pouquinho para a gente dos outros produtos que você tem e do que vem por aí de novidades que, obviamente, se você já puder nos dar um spoiler do que você está pensando em colocar no mercado. Bom, vamos lá, acho que a gente falar do que a gente tem na mesa hoje, né, Godoy, já é no setor de energia já é um fluxo bastante grande. Então, acho que a gente, começando de falar de produto, a gente tem que entender que o mercado de energia ele se divide em várias camadas. Tem aquele usuário que está dentro de um apartamento e precisa de ter a garantia de não ficar sem luz quando faltar a luz lá na rua. Eu tenho um produto para ele que é uma solução, que é um sistema híbrido, né? Que ele não gera energia, mas ele tem um backup de energia a partir de uma bateria dentro do apartamento. Então, ele entra no circuito interno do imóvel, ele carrega a partir da eletricidade gerada pelo próprio imóvel, né, que vem da rua, mantém a bateria armazenada como backup. Quando faltar na rua, ele tem um backup de 1 ou 2 dias, dependendo do tamanho do banco de baterias dele. Toca toda a casa. Toca a casa toda, dependendo da necessidade que tu tiveres. Claro. Se eu tenho o chuveiro a gás ou a base de aquecimento solar, então nem se fala, porque o maior vilão da bateria seria o chuveiro ou o ar-condicionado. No período que a gente está agora, ar-condicionado pouco provável, né? Mas o chuveiro seria um vilão. Então esse produto é um produto específico de apartamento. Quando a gente fala de residência, eu tenho um produto convencional, que é a implementação de usina para redução de fatura, onde o cliente vai lá, implementa uma usina, gastava R$1.000, passa a gastar 100, R$150, teve uma economia de 85%, 90% na fatura, resolveu o problema. Usina que você fala é ele instalar as placas. Exato. Todo e qualquer equipamento que tenha uma geração, ele é uma usina. Okay. Então, ele, seja pequeno, seja grande, ele é uma usina. Então, quando a gente fala a linguagem usina, é que eu estou falando de um sistema solar acoplado em algum lugar para gerar energia para si ou para outros. Né? Muito bem. Nesse caso, seria para um gerador em cima da tua casa para reduzir fatura e te trazer economia. Bom, mas o Godoy está lá na casa dele, entende que quer economia, mas também quer o conforto de não ficar sem energia. Muitos clientes nos procuraram, nesses últimos meses principalmente, que ficaram empenhados na rua, não conseguiram entrar nas suas casas no período de enchente, chuva, falta de luz. Porque boa parte das aberturas das residências são elétricas. Verdade. Então o controle do portão não abriu. E o cara ficou na porta de casa, com o filho, com a esposa, com a sogra, buzinando no ouvido dele, por ele não conseguir entrar em casa. Coisa tão simples. Mas como tu entra na tua casa sem luz, se o portão não abre? Tu não tem um sistema de destravamento, senão o ladrão também teria. Né? Então, por segurança, a casa não abre e tu ficou empenhado na rua. Se tivesse um sistema pequeno de bateria, só para atender as demandas de segurança, que é câmera, abrir portão, porta, coisas básicas, tu resolveria aquele teu problema e dilema do dia a dia. Então, acho que o sistema de híbrido, né, que é a bateria, ela vem para agregar o sistema solar. Ele te dá a oportunidade de trazer economia e, ao mesmo tempo, de trazer conforto e independência da rede. Tem casos que o cliente quer segurança, que é esse caso. Então, eu tenho que ter uma bateria por segurança. Tem casos que o cliente quer autonomia. Eu quero autonomia. Se ficar 2, 3 dias sem luz, eu quero ter a liberdade de não precisar da concessionária. E tem o caso que o cliente não quer mais a concessionária. Que é o caso mais extremo, né, que é onde a conta não fecha nunca, porque é muito caro ainda um produto para ser isolado da rede. Então, no sistema residencial, a gente fala desse produto. Quando a gente já traz para um produto comercial, a gente já entra numa outra linha, né, que também tem a redução de fatura, que também tem o backup de baterias. Muitas vezes um mercado ou uma padaria, imagina tu ficar sem luz às 4h30 da tarde, às 6 horas da tarde, que é o maior ponto de balança, o maior ponto do registro do caixa. Quanto tu perde de faturamento naquelas 2 horas de janela entre o momento que falta energia e o momento que volta a energia, né? O cliente não volta para comprar de novo, ele vai no mercado do lado que tem luz. Isso aí. Então, o produto da alimentação, ele não consegue esperar, ele não agrega demanda, ele não trava a demanda acontece contigo ou sem ti. Então, muito dos backups de baterias para mercado, atacado e padarias, eles vêm acontecendo em massa e velocidade,
porque na ponta está trazendo mais lucro para o dono do empreendimento, né, que está perdendo muitas vezes, em algum momento do ano ou algum momento do mês, aquele faturamento por conta da falta da balança ou pela falta do caixa. Então, cada negócio tem uma demanda específica hoje, olhando para o mercado de energia. Isso quando eu falo de custo de implementação, né? O investidor vai lá, tem que investir numa usina, tem que investir em painéis, tem que investir em inversores, em bateria. A gente trouxe para o mercado do Rio Grande do Sul produtos que são para outra linha, né? Eu sou um perfil de investidor, um dono de residência que não tenho crédito, né? Apesar de ser um bom pagador, eu não tenho crédito. Por quê? Porque eu comprei a minha casa, comprei meu carro financiado, e quando eu olho para as minhas despesas do mês, eu não consigo encontrar o equilíbrio financeiro para ir lá financiar. Verdade. Por mais que eu troque o custo da conta de luz pelo financiamento, o banco não me dá o crédito, porque eu estou com o meu limite de crédito tomado. Então, eu sou um bom pagador, mas eu não tenho crédito. Aí a gente começa a entrar com outros produtos. Hoje, um dos produtos que a gente tem campeão de crescimento é a energia por assinatura. Deixa eu interromper o Léo um pouquinho sobre esse assunto da assinatura, que é muito interessante para você, para voltar só uma casinha, porque eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão da implementação desses painéis solares, ou a usina que você fala, que eu me lembro que na época do boom dos painéis solares, os bancos entraram com uma luva facilitadora para quem quisesse financiar isso. Ainda existe essas linhas de crédito dos bancos para quem quer fazer isso? Foi bom ter falado. Vamos lá. Existe, todos os bancos hoje financiam o produto, né? Todas as instituições, nenhuma delas quer estar fora disso. Todo mundo quer financiar, porque é um produto com baixíssimo índice de inadimplência. O cliente é um bom pagador. Só que o grande desafio do Brasil, que todo ativo financiado hoje está caro de financiar. O juro está caro, está pesado. Só que tem uma coisa muito forte presente no solar, que por mais que o juro do banco seja caro, a minha conta de luz é juro 100%. Então, usando um paralelo, né, e uma linha extremamente clara de compreensão, hoje eu, na minha fatura de energia, eu pago R$ 1.000 ou R$ 600. Eu vou lá e vou pagar ela todo mês. Durante 12 meses, eu paguei R$ 7.200 de juro, porque eu nunca mais vou receber esse dinheiro de volta. Ele não virou um produto, ele não virou um investimento, ele não virou nada, ele virou pó. Eu simplesmente peguei R$ 600 por mês, coloquei para dentro da concessionária e eu não recebo mais nada. Quando a gente vai a banco, tá, ainda a gente consegue fazer a conta fechar. Eu sair da minha conta de luz e trocá-la por uma parcela de financiamento. Então eu vou lá, pego R$ 450, R$ 500 que eu pagava de conta de luz e pago um financiamento e ainda fico pagando para a concessionária algo entre R$ 100 e R$ 150. No somatório dos dois, eu estou desprendendo do meu caixa sempre R$ 600. Só que a diferença é que lá no final do ano, em vez de eu ter rasgado R$ 7.200, eu rasguei só as taxas. Sim. E o juro que eu paguei para o banco. Nós vamos dizer que o juro ainda seja alto. R$ 7.200 que eu paguei no final do ano, eu paguei quase R$ 2.000 de taxa para a concessionária, quase R$ 2.000 de juro para o banco, mas eu tirei R$ 3.000 a R$ 4.000 e virou investimento. Virou, ali 5 anos, o meu produto, a minha independência, né, dentro do mercado de energia. E é isso que as pessoas não estão parando para fazer conta. Porque por mais caro que seja o juro caro é aquele que nunca mais volta, que é a conta de luz. E a gente faz isso para residência, para imóvel, mas não faz para luz. Aí prefere trocar de carro, que é uma despesa, que é um custo maior, do que ir lá implementar uma usina ter sua própria casa. Então, acho que o custo do juro ele tem que ser calculado em cima daquilo que tu tem como administrar, da despesa que tu tem como administrar, que é o vestuário, que talvez muitas vezes seja o veículo, seja uma viagem, isso tu pode controlar, tu pode postergar. Então, se tu não quiser trocar o teu casaco esse mês e trocar mês que vem, tu consegue. Tu tem um casaco. Não quiser trocar teu carro esse ano, trocando que vem, tu consegue, porque já tem um carro. Né? Agora, a tua casa, se tu está pagando aluguel, tu não consegue esperar para trocar o aluguel para o ano que vem. Só vai trocar o aluguel, porque é um aluguel para aluguel. Então é muito mais fácil tu ir lá e trocar aquela parcela, que é uma despesa hoje, por um investimento, do que ficar a vida inteira só pagando despesa. Mas tem gente que pode estar se perguntando, mas eu vou ficar amarrado isso por quanto tempo? Eu posso parar quando eu quiser?
Sim, pode parar quando quiser. Mas lembra que, né, desde o começo a gente fala sobre crédito, né? Botou saldo lá. Eu estou colocando saldo lá. O contrato, ou o termo de entrada na associação, ele não tem um vínculo de tempo, mas ele tem um vínculo de consumo. Então, se tu gasta 500 kWh, né, todos os meses, e eu coloquei lá 1.500 kWh para te ter um crédito para utilizar, eu preciso que pelo menos tu utilize aquele crédito, porque eu não consigo fazer ele voltar. Entendi. Então, até quando eu preciso permanecer na associação? Até quando zerar o crédito. Zerei meu crédito. Zerou o crédito, pode fazer a saída. Mas foi uma pergunta bem tosca, né? Porque, na verdade, as pessoas não vão querer sair disso nunca. Né? Se a não ser que seja para colocar a sua usina, né? Ah, pois então. Pensa que hoje eu não tenho crédito, mas terminei de pagar meu carro, terminei de pagar a minha casa. Hoje o cenário econômico da minha vida possibilita eu adquirir os equipamentos. Eu vou querer gerar minha própria energia, né? Você lembra que no começo da nossa conversa que eu falei que eu fiquei bem impressionado? Então, esse é um dos assuntos que me impressionou muito. Então, eu não estou fazendo aqui propaganda agora, né? Eu quero trazer sempre essa história de grandes empresários, mas não tem como não chamar atenção para isso, né? Poxa vida, tem que ter essa economia. Você que vive reclamando aí que gasta um monte de luz no final do mês aí na tua casa, no teu apartamento, agora você tem como fazer assinatura e economizar aí 10 até 15%. Até 15%. No mercado que bem maravilha. optante aí, né? Muito bom. Bom, tem mais um produto que você tem dentro do teu grupo, que é OrbitFi. A OrbitFi, na verdade, foi uma empresa de tecnologia, basicamente, que a gente montou dentro da operação para fazer esse ecossistema funcionar, né? Porque muitas vezes a gente tem um grande negócio, tem um negócio exponencial, mas sem tecnologia ele não avança. Então, a gente construiu uma startup interna, né, onde os desenvolvedores estão conosco aqui, oportunizando desenvolver aplicações, layouts e comunicação entre o cliente e as usinas de uma maneira rápida, simples, fácil de acessar. Então, a plataforma, né, da COP ela é desenvolvida ali dentro, a plataforma da SolarSul ela é desenvolvida ali dentro. Todas as estruturas de layout, de conexão das pontas são feitas por um desenvolvimento interno. Então, é um orgulho para nós, obviamente, né, ter como desenvolver tecnologia, porque o mundo é baseado em tecnologia, mas é um desafio muito grande também, porque tudo pede, né, inovação, tudo pede novos negócios. E a OrbitFi ela veio a calhar para isso. Bom, por falar em desafio, você como empresário, né, visionário como você é, você tem muitos desafios dentro da tua empresa, dentro do teu grupo. Mas eu imagino que um dos grandes desafios que você se comprometeu aí na tua caminhada é gerar dentro do teu propósito diferenciais, né? Você já elencou aqui vários diferenciais. Mas eu queria agora, para encaminhar já para a reta final da nossa conversa, que você trouxesse agora, falando aqui para o meu seguidor, o que você, como empresário, vê de diferencial ou diferenciais da tua empresa. Hoje, olhando muito para mercado, né, Godoy, o mundo está indo para a internet, certo? E talvez a gente está indo contra ele, né, porque a gente está olhando para as pessoas. E é isso que a gente quer. O produto ele não é um produto pronto, né? Imagina que eu estou lá na minha casa, eu vou comprar uma geladeira. Se eu entrei na internet, eu tenho geladeira de tudo que é lado. A diferença é que a geladeira chega na minha casa, eu só preciso saber se ela cabe embaixo do meu armário. Então é altura, largura, cheguei lá, pluguei na tomada, está funcionando. O projeto de energia, né, solar fotovoltaica, ele tem uma série de expectativas e sonhos. Não é só o sonho da geladeira de gelar. Ele tem a expectativa de caber no meu telhado, não deixar infiltração, de gerar economia, de não estragar no curto prazo. E esses sonhos e essas frustrações, muitas vezes não conseguem num atendimento simplificado tu entender. Então, quando a gente fala de produto, e o maior diferencial nosso aqui é o cuidado com a expectativa que o cliente tem, se ele vai ser atendido. Isso é balela de vendedor? Pode ser, mas para mim é importante. Hoje a gente tem praticamente aí 5.500 usinas, todas elas a gente sabe qual era a expectativa do cliente, sabe exatamente qual era a necessidade dele, se iria atender a necessidade dele, e por muitas vezes eu demiti clientes. O que eu demitir clientes? A expectativa que ele tinha estava desalinhada em relação ao produto que a gente tinha condições de entregar. E diz, mas não tinha um produto de qualidade para entregar? Eu tinha. E muitas vezes eu tenho. Só que o que ele espera do equipamento nunca vai entregar. Então, mesmo que eu esteja disposto a atender ele com o melhor produto possível, o que ele acredita de mercado não vai existir. Isso é como a gente olhar para... tu tens um carro elétrico, eu vou usar essa dinâmica.
Imagina que tu sai na porta da concessionária e ele te diga, tu tem 800 quilômetros de autonomia. Lá no meio da viagem, o Godoy andando a 140 por hora, já despencou para 600 e nem bateu 200 quilômetros. Aí tu vai dizer, putz, me enrolaram. Não, a única coisa que faltou lá na concessionária foi o vendedor te perguntar qual velocidade tu viaja. Isso aí. A pergunta simples. Isso aí. Porque se eu te perguntasse qual velocidade tu viaja, a velocidade é baseada na economia. No consumo. No consumo. O pé é pesado. Então, se eu sei que o teu pé é pesado, o teu carro não tem 800 de autonomia, o teu carro tem 600. Então, é essa a condução. Qual o maior diferencial da Solar? Entender o cliente, entender a dinâmica da obra e conseguir construir o produto específico para aquela pessoa. O meu produto não tem prateleira, porque ele não é de prateleira. É um produto, uma obra específica para uma casa específica, para um comércio específico, para um consumo específico e para um futuro específico. Se o Godoy tem filhos, os filhos estão pequenos ou estão grandes? Primeira pergunta. Se estão grandes, vão sair de casa. Se estão pequenos, vão crescer e vão consumir mais. Se o Godoy não tem filho e a esposa quer ter filho, já é outra conversa. Então, eu acho que tipo assim, a família vai crescer, vai diminuir, vai chegar mais gente, não vai, vou construir, vou fazer no fundo da minha casa uma marmitaria. Muitas vezes o cliente chegou e nós, eu vou me tornar no futuro um profissional liberal. Eu quero fazer entrega de comida. Se a minha casa gasta 500, em questão de 1 ano ela vai gastar 3 mil. Pô, tá dizendo que ela vai quintuplicar o valor? Vai. Porque uma fritadeira gasta 1.500. Então esse cálculo é só uma engenharia, só um time capacitado para fazer de fato. Infelizmente o instalador da escadinha não vai conseguir te dar essa dinâmica de atendimento. E aí, consequentemente, logo ali na frente esse cliente estará órfão de mercado. Por quê? Porque ele vai estar frustrado com a compra, porque ele não foi surpreendido pela venda, não foi surpreendido pela instalação. Então, esse é o primeiro diferencial. Porque depois é o resto. Como tu pôde ver aqui, é uma engenharia estruturada por trás, com N pessoas para acompanhar esse processo todo junto à concessionária, e a vida útil do equipamento é um pós-venda extremamente capacitado, preparado, conhecendo o produto tal qual, para saber com a primeira ligação o que é a dinâmica que está acontecendo lá. Vai dizer, tá, mas o produto dá manutenção? É claro que dá. Nós temos 5.500 produtos na rua. Tu acha que não tem um turnover lá de 1, 2, 3%? Para um é nenhum, né? A 10 para 1 ainda é nenhum. Mas se eu tenho 1% para 1.000 já é 10 pessoas. 1% para 5.000 já são 50 chamados. Então se eu tiver 1% de chamados por mês, eu estou falando que eu tenho 55, 60 chamados. 1%. Então existe sim um pós-venda, porque existe sim uma demanda lá na ponta, ou uma internet que falta, ou uma oscilação da rede do meu cliente, ou uma dinâmica de mudança de obra na casa dele, ou uma mudança de perfil de consumo, e ele precisa entender isso. Então o pós-venda nosso é extremamente ativo para estar do lado do cliente, poder assessorar ele, poder construir junto com ele o entendimento do produto. Em cima disso, te ouvindo, eu percebo que você se preocupa muito com esse lado humano, né? A humanização está muito presente aqui, não só pelos teus clientes, que são, eu acho que é uma das peças fundamentais da tua empresa ou de qualquer empresa, mas tu tens um cuidado muito grande com o teu colaborador, né? Quando você estava me apresentando aqui a tua empresa, você sempre teve o cuidado de dizer, olha, isso aqui eu fiz para o meu colaborador. Então, vários banheiros, cenas de café, de gourmet, de gastronomia, quer dizer, você se preocupa muito com a humanização. E em cima disso, focando o teu cliente, que tipo de feedback você tem recebido dos teus clientes? Hoje o Google é um lugar magnífico. Por quê? Tu conhece as empresas por ali. É a prova social. É a prova social. Tu imagina, até nem tinha te comentado isso. Hoje no Google a gente ultrapassou 700 comentários, 5 estrelas. Uau! Nós somos ranqueados em 5 estrelas no Google. Bom, vou repetir isso. 700 comentários gerando 5 estrelas no Google. 713, se não me engano, 714. Mais de 700. Isso aí. E esse número só cresce. Por quê? Porque o cuidado com o cliente só cresce. E se tu entra lá, não é um comentário de 5 estrelas onde a pessoa simplesmente coloca um númerozinho. Ela dá o feedback do atendimento de ponta a ponta, desde a primeira vez que ela entrou em contato com nós, até o pós lá, como a instalação aconteceu, porque para ela foi importante aquilo. Imagina o quão bacana para nós é ler aquilo, o quão ressignificante, né, é para nós e motivador. Tu vê que o cliente na ponta comprou o produto, gostou, indica e ainda assim parou 5, 10 minutos da sua vida para deixar um testemunho
sobre aquilo. Né? Aquilo ali é a prova verídica que funciona. Nós não temos nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Então, mas o Reclame Aqui não existimos. Não existimos. Porque não é o lugar lá para nós se relacionar com o nosso cliente. É pelo telefone dele, é na casa dele. Podemos ter desafios como tantas empresas têm. Só que a diferença é que eu estou do lado do meu cliente. E quando entra num ponto, né, que tu comentou, em relação a colaborador, ambiência e espaço. Imagina que o meu cliente cuida de gente. Desculpa, o meu colaborador cuida de gente. Quem cuida dele? É a empresa. É a casa dele. Então, se ninguém cuidar dele, ele não vai cuidar do cliente. Então, acho que essa obrigação das empresas é cuidar do seu prestador de serviço para que ele possa replicar aquilo para a ponta. Se ele não fizer isso, infelizmente, na curva do tempo, o funcionário vai devolver para o cliente final o que ele recebe da empresa, que é esporro, que é mal cuidado, que é indiferença, né? Então, acho que o reflexo daquele atendimento que cai lá na ponta é parte e responsabilidade plena e absoluta da empresa. Uma coisa que eu achei muito bacana do teu relacionamento com o teu colaborador é uma falha que eu tenho. Eu tenho uma falha muito grande de não lembrar do nome das pessoas, porque eu conheço muita gente, eu não consigo lembrar do nome de todo mundo. E você tem aí mais de 70 colaboradores e todas as vezes que eu vi você cumprimentando o teu colaborador na chegada, ou seja, a gente transitando pelos espaços onde eles estavam, você chamou cada um pelo nome. Acho que hoje, olhando, né, para o mundo de 2025, onde o digital ele está presente na vida das pessoas e ele está tomando tempo e parte cerebral de todo mundo, o mínimo que a pessoa precisa, né, Godoy, é conseguir identificar a pessoa pelo nome. E não tem coisa mais gostosa que escutar o nome. Claro. O teu nome, porque imagina, desde o dia que tu nasceu, é tudo que as pessoas chamam, né? E ainda mais ser lembrado pelo líder, né? Não, acho que para nós aqui é uma rotina, né? Obviamente que a empresa, por mais grande que ela seja, a gente tem uma questão interiorana e proximidade com todos eles por muitos anos, isso facilita. Claro que eu tenho dificuldade também para lembrar nomes de pessoas que eu pouco relaciono, mas no geral aqui é uma rotina, né? Então fica mais fácil de se comunicar. Geograficamente a tua empresa está onde? No Vale do Taquari. Vale do Taquari e região metropolitana. Então a gente se divide em volume de clientes, ela está em maior volume na metropolitana. Maior volume, é disparado o volume na metropolitana. Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, Charqueadas, São Jerônimo. Né? A gente tem muita força de clientes nessas 5, 6 regiões. E aí também temos bastante volume de clientes na região de Teutônia, Lajeado, Taquari, Estrela, Fazenda Vila Nova, Paverama. Então, vamos dizer que a gente tem 2 braços de força de regionais. E a maior regional é metropolitana, segunda maior regional, Vale do Taquari, e aí entra, né, Serra, noroeste do estado, um pouco mais do litoral norte, mais para cima, e aí começa a pulverizar nas demais regiões do Brasil. Mas, com certeza, muito mais de 50% da nossa força está centralizado entre a metropolitana e a região dos vales aqui, do Vale do Taquari. Você precisa ir com mais força pro litoral, hein, gente? É o que a gente tem feito, né? Estamos aqui, inclusive, construindo isso, né? Eu acho que o importante, né, Godoy, é conseguir transmitir o olhar de quem somos nós. Porque contratar empresa por empresa, produto por produto, tudo no final do dia parece igual. Só que lá no longo prazo as empresas se mostram e as coisas ficam mais claras, né? E a gente está tentando justamente fazer isso. Lá em Atlântida e Xangri-Lá a gente tem a unidade do grupo, né? Que está na Paraguaçu, então já estamos lá junto com o grupo desde 2022. Claro que temos uma boa presença de marca, né, dentro do litoral, temos algumas obras bem relevantes em Capão da Canoa em si, e Xangri-Lá e Atlântida, né, mas claro que a gente entende que tem muito mais espaço, o mercado ele é muito pujante e pede isso, né. Muito bem. Senhoras e senhores, eu conversei aqui com muito prazer com o Leonardo Porto, ele é fundador desta grande empresa, o Grupo Solar, e que é especialista em soluções de energia. E eu queria aqui no final dessa nossa conversa te passar as mãos aqui a minha mais nova, recente edição da revista Universo da Construção, uma revista focada no mundo construtivo, e gostaria muito que, na medida do possível e na tua velocidade, quando você se enxergar dentro dela, será um prazer ter essa tua grande empresa também fazendo parte das páginas da revista, contando um pouco da tua história, eternizando um pouco e levando um pouco mais de conhecimento para as pessoas a respeito dessas soluções de energia que você brilhantemente apresenta aqui para
para a nossa região do Rio Grande do Sul. Primeiro, obrigado, né, Godoy, pela visita, por se desprender do litoral para vir até a nossa matriz, para conhecer, né, e sentir o cheiro. A gente começou falando sobre isso. É fundamental que as pessoas conheçam, até para os nossos clientes que não conheciam, né, às vezes a marca ou até me conheciam, vão conhecer através do teu canal, através da tua voz, porque o cliente às vezes compra a marca e vê todo o organismo, mas não vê o proprietário, não vê quem está lá do lado daquele time fazendo esse batida de bumbo, né? E é importante dar, muitas vezes, um rosto à marca. Porque uma marca sem rosto é só mais uma marca, né? Então a gente entende que o mercado do futuro vai ser isso, né? Marcas com rosto e não somente algo frio. E para isso, nada melhor e nada maior que um porta-voz do litoral como o teu nome. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito esse desafio conosco aí. E é uma grande satisfação estar contigo aqui e poder falar um pouquinho de energia, falar um pouquinho de mercado, um pouquinho de funcionário, né? Mas obrigado pela oportunidade, pela revista também, e com certeza estaremos juntos mais para frente. Muito bem, eu que tenho esse enorme prazer de contar histórias aqui no meu canal, as histórias conectam as pessoas e a tua história conecta muito, né? Saber que você é um jovem empreendedor de apenas 36 anos, mas que já tem uma bagagem tremenda e um olhar muito apurado. Durante todo o nosso bate-papo, nós tivemos aqui imagens da tua infraestrutura, de todos os produtos com que você trabalha, e eu queria agradecer muito a tua equipe de retaguarda aí de marketing, na pessoa aqui do Walter Rodrigues. Isso aí, grande Walter. Sobrenome de peso Rodrigues, né? Então o Walter nos deu uma ajuda muito boa, um assessoramento fantástico aqui, inclusive com as imagens e na produção aqui também das imagens da nossa conversa, que muitos chamam de podcast, mas eu sou da época ainda da entrevista, né? Isso aí. Da entrevista. Beleza, gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai replicar durante muito tempo aí essa nossa conversa com os cortes e que, se possível, você também divida com outras pessoas a importância desse assunto que é a geração de energia. Valeu? Um abraço, querido. Obrigado. Obrigado pela acolhida aí, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.